Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, agora de forma à distância ou virtual. O nosso próximo tema a ser trabalhado dentro da química farmacêutica envolve o estudo das primeiras classes terapêuticas, né, que foram propostas no plano de ensino no começo do semestre. Então, a primeira classe que nós vamos estudar de drogas são as drogas que agem no sistema nervoso central, principalmente as que têm ação ansiolíticas, hipnóticas, sedativas e anticonvulsivantes, né? Vamos apresentar ao longo da aula de hoje como as principais drogas que atuam dessa forma, né, com esses efeitos, foram desenvolvidas, né? Qual que foi a lógica, qual foi a química que foi utilizada para desenvolver essas estruturas, ou esses fármacos, tá bom? Vamos, antes de iniciar o estudo das moléculas, vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser um ansiolítico, né? Então, o ansiolítico é uma droga que vem a tratar a ansiedade. E o que é ansiedade, né? Então, nós estamos dentro de doenças psiquiátricas, né, ou psíquicas. E a ansiedade é uma doença que leva a um principal sintoma, que é a sensação de expectativas e de apreensão. Imagine você que, sem razão ou motivo algum, você entra num estado de extrema euforia e de espera que algo aconteça sem nenhum motivo para que isso ocorra, né? A isso damos o nome, então, de ansiedade. Há vários exemplos, né, de como a ansiedade pode ser entendida, mas é importante que você não confunda ansiedade com o estado de estresse, né? O estresse é uma resposta fisiológica que o organismo monta frente a um agente estressor. Já a ansiedade, eu não tenho nem nada que me faça ficar estressado, e mesmo assim eu monto uma resposta de estresse ou uma resposta estressante sem um aparente motivo, né? Então, há vários tipos de ansiedade que foram descritas e subdivisões dela. Então, vamos a algumas. Então, fobias são consideradas é um tipo de ansiedade, preocupações crônicas ou ansiedade crônicas. Algumas doenças obsessivas compulsivas também estão dentro do quadro de ansiedade, como o toque. O pânico também faz parte de um quadro de ansiedade. O estresse pós-traumático, né? Imagine você passar, por exemplo, por um assalto à mão armada, que pode desencadear um estresse toda vez que você se lembrar daquela situação estressante, né? Então, essas são subdivisões que tem dentro da ansiedade. É claro que para cada um tipo de ansiedade ou subtipo de ansiedade, é uma droga diferente que deve ser usada para o tratamento. Então, por exemplo, para o pânico, né, e que envolve um momento em que você entra no estado de profundo estresse, sem aparente nenhum motivo, né, você desencadeia uma resposta muito intensa, muito forte, é o pico de ansiedade. Nesse caso, são alguns tipos de drogas, como o prazolam, mais indicado. Por outro lado, doenças como o toque, né, que envolve obsessão e compulsão, são outros tipos de drogas que devem ser utilizadas, como, por exemplo, o clonazepam. É, a ansiedade, ela é um problema neurológico, portanto, eu tenho que estudar um pouco da neuroquímica do que acontece com o cérebro de quem tem ansiedade. Nós sabemos hoje que três neurotransmissores são os mais importantes para desenvolver ansiedade. O GABA, que é um neurotransmissor inibitório, a norepinefrina ou noradrenalina, né? E a serotonina. Os dois são, a noradrenalina age positivamente nos neurônios, enquanto a serotonina tem um papel misto, né? E para a gente definir um pouquinho melhor sobre a ansiedade, nas doenças que envolvem estados de ansiedades, ou também chamadas de neurose, a capacidade de compreender a realidade é mantida, então não há nenhuma desconexão com a realidade, mas ocorrem mudanças de humor, no caso de ansiedade, pânico, disforia. E disfunção do pensamento, o que leva à obsessão, ao medo irracional, que são as fobias. E comportamentos, né? Então, a compulsão, rituais e compulsão. Então, essas são as principais características de um processo de ansiedade. Mas veja, não há desconexão com a realidade, portanto, não é psicose, é neurose o que explica a ansiedade. Bom, de acordo com, depois de colocado para vocês essa condição do que é ansiedade, vamos discutir um pouquinho agora sobre como o GABA, o papel do neurotransmissor GABA na comunicação entre neurônios. Então, uma vez que nós temos ali
uma situação em que o cérebro de alguém está realmente superestimulado, isso é um quadro de ansiedade, convém pensar de uma forma que a gente possa inibir um pouco a ativação, o estímulo dos neurônios. Então, o neurotransmissor inibitório mais interessante para a gente é o neurotransmissor GABA, tá bem? Então, as drogas que vão tratar a ansiedade, a maior parte das drogas que vão tratar a ansiedade, elas vão mexer com o sistema GABAérgico. Portanto, vale a pena dar uma recordada de como funciona esse sistema. Então, o GABA é um neurotransmissor produzido por um neurônio GABAérgico e liberado na fenda sináptica. Esses neurotransmissores GABAs agem em receptores específicos que estão representados nessas duas estruturas e ao se ligar ao receptor, ele abre o canal, é um receptor canal, e permite com que o cloreto entre no neurônio. Veja que o cloreto ele tem carga negativa, o que torna o ambiente intracelular do neurônio mais polarizado, e é isso dá o nome de hiperpolarização. Se o neurônio fica mais hiperpolarizado, ele responde menos aos estímulos positivos, o que faz com que o neurônio fique no estado mais de repouso. Então, você, de certa forma, diminui a atividade cerebral. Essa é a transmissão GABAérgica clássica, né? Então, você tem o neurônio pré-sináptico que libera o GABA age no pós-sináptico. Quais drogas poderiam interferir nesse processo? Nós temos várias drogas, por exemplo, os benzodiazepínicos, que agem no mesmo receptor que o GABA, porém, veja, em sítios diferentes, o GABA ele se liga nessa posição, enquanto que os benzodiazepínicos ligam nessa, e o efeito que o benzodiazepínico causa no receptor é simplesmente aumentar a potência GABAérgica. Portanto, ele não é um agonista, ele é um potencializador do GABA. Assim como os barbitúricos, que são outros medicamentos, né, que são usados também para interferir na estimulação GABAérgica, agem. Então, os barbitúricos eles também agem no sítio alostérico, não é no mesmo sítio que o GABA. E tem o mesmo papel que os benzodiazepínicos, eles vão estimular o receptor. Quando o GABA então se liga, a quantidade de cloreto que entra na célula é muito maior na presença de um barbitúrico associado ao GABA. Há outras drogas que mexem com o neurônio pré-sináptico, né? O neurônio que libera o GABA. Por exemplo, o ácido valproico ou valproato. Então, ele de alguma forma ele faz com que aumente ou impeça, né, a destruição do GABA no neurônio pré-sináptico. Só lembrando que o GABA, uma vez que é liberado, ele é recaptado, e ao ser recaptado, ele é destruído. Então, o ácido valproico, uma das formas de explicar o efeito dele é inibir a degradação do GABA ao voltar para o neurônio pré-sináptico. Temos ainda a vigabatrina, que também age no sistema da GABA-transaminase, que é o processo de degradação do GABA, e temos a gabapentina, né? A gabapentina ela não se sabe muito bem qual é o mecanismo de ação dela, há várias hipóteses. Primeiro que ela seja um precursor de GABA, ou ainda que a gabapentina possa ser um agonista de GABA, né? Então há várias hipóteses, não há um mecanismo fechado ainda. Mas de todas as drogas utilizadas, a mais importante classe são os benzodiazepínicos. E é o tema da nossa aula hoje, ele vai focar basicamente nessas estruturas químicas que são os benzodiazepínicos. Bom, vamos agora mostrar para vocês como são os benzodiazepínicos, eles podem ser classificados, né? Vamos estudar basicamente na aula de hoje os benzodiazepínicos. Então, os benzodiazepínicos foram colocados 5 moléculas benzodiazepínicas aqui para vocês, tá vendo? Então, a primeira é o diazepam, a segunda é o midazenil, a terceira é o flumazenil e duas outras que nem têm nomes, porque não são comerciais, né? Elas têm siglas RO154513, DMCM. Bom, como é que funciona e o que eu quero apontar com esse esquema aqui, ó? 5 moléculas que têm relação com os benzodiazepínicos, porém, duas delas vão agir como agonistas do benzodiazepínico, são agonistas, ou agem positivamente, ou têm atividade biológicas, então por isso eu vou chamar de atividade intrínseca. Uma delas tem um efeito antagonista e duas delas que são agonistas inversos. Bom, só relembrando, são conceitos dentro da farmacologia, né? Então, agonistas, eu tenho agonista total,
né, quando eu tenho atividade intrínseca igual a 1, e agonista parcial quando a atividade intrínseca é menor do que 1. Os antagonistas eles não produzem efeito algum, eles se ligam ao receptor, mas não produzem efeito, enquanto os agonistas inversos eles se ligam ao receptor, porém produzem um efeito contrário ao efeito produzido pelo agonista, né? Então, se um agonista GABAérgico ele vai tender a aumentar a atividade do GABA e, portanto, ele vai produzir um efeito anticonvulsivante, ansiolítico, um agonista inverso vai fazer o inverso. Ele vai se ligar ao mesmo receptor, porém ele vai causar convulsões, ele vai causar ansiedade. Por outro lado, um antagonista ele vai impedir que os benzodiazepínicos ou que o GABA produza qualquer tipo de efeito, né? Então, esses são os conceitos e a forma que a gente classifica esses fármacos benzodiazepínicos, de acordo com a sua atividade intrínseca, né? Então, pode ver que todos eles se ligam ao receptor GABAérgico, né? O receptor GABA, porém, alguns produzem efeitos anti, outros produzem efeitos pró e alguns não produzem efeitos, no caso o flumazenil, porque ele é um antagonista. Vamos agora estudar um pouquinho a estrutura benzodiazepínica, né? Os benzodiazepínicos eles têm o que na sua estrutura química? Como é que eles foram pensados e desenvolvidos, né? Então aqui está colocado para você o que é um benzodiazepínico. Um benzodiazepínico tem como grupo farmacofórico estes 3 anéis aqui que foram colocados, está vendo? Eu tenho um anel principal com 7 átomos, que é esse anel que eu vou chamar de anel B. Eu tenho um anel acoplado a ele, que é o anel A, que é um benzil, e eu tenho outro benzil aqui acoplado a ele, que eu vou chamar de anel C. Então, quais são as características de cada um desses anéis para que eu possa chamar isso de benzodiazepínicos? Tá bem? Vamos começar discutindo um pouquinho o anel B, que é o principal anel que define ser um benzodiazepínico, né? Diazepina vem desse anel aqui. Então, o que é um anel? É um anel que possui 2 heteroátomos de nitrogênio. Então, essa posição 1 e a posição 5 eu tenho nitrogênios, e isso define esse nitrogênio dispostos desse jeito nesse anel, eu chamo de diazepina. Veja que ligado ao anel diazepina eu tenho o anel A, que eu vou chamar de benzo, por isso que eu chamo de benzodiazepínico, né? Então, tem essa estrutura e, mais importante, nesse anel eu sempre tenho que ter alguém grudado, alguém ligado, né? Eu tenho que ter um ligante na posição 7 do anel benzo, tá bem? E ainda, claro, na maior parte dos benzodiazepínicos eu tenho esse outro anel benzo aqui, né? Que alguns fármacos não apresentam, mas a maior parte deles apresentam esse anel terceiro, que é o anel C. Um anel não é necessário para ligação in vitro ao receptor, ou seja, fora do corpo, mas ele contribui muito com as interações que o fármaco vai fazer com o receptor. Então, sempre é importante ter esse anel, mas ele não é necessário para a atividade benzodiazepínica. Tudo bem? Vamos agora discutir um pouquinho sobre a relação estrutura-atividade dos benzodiazepínicos, né, que nós vamos chamar de REA, relação estrutura-atividade. Bom, vamos começar estudando a REA, o que cada grupo que tem aqui no benzodiazepínico, no que ele contribui para o efeito, para a biodisponibilidade, para a interação com o receptor. Vamos começar estudando pelo anel A, né, que é esse anel benzo aqui, tá vendo? Esse anel A, na posição 7, como eu havia comentado, ele precisa ter um ligante, mas não é qualquer ligante, tá? Sempre na posição 7 eu tenho que ter um grupo sacador de elétrons, um grupo eletronegativo. Por isso que no caso anterior nós colocamos um cloro nessa posição, que é um halogênio, e ele tem uma forte atração, né? Tem uma capacidade de atrair elétrons. Então, é importante que nessa posição eu tenha um grupo sacadores de elétron. Quanto mais forte for esse sacador, mais eletronegativo ele for, maior será a atividade do benzodiazepínico, tá bem? Então, se de repente eu conseguisse colocar aqui um flúor, né, que é o mais importante eletronegativo, a atividade biológica seria muito maior comparado a um cloro nessa posição. Mas, enfim, o cloro ainda assim é um bom sacador de elétrons. Vamos olhar agora um pouquinho o anel A, né?
Então, o anel A, ainda no anel A, na posição 8, na posição 9, na posição 6, não devem possuir nenhuma substituição. Então, se você colocar, por exemplo, uma metila, um cloro, qualquer coisa pendurado nessas três posições, você vai acabar com o efeito do benzodiazepínico. Então, sempre nessas posições eu tenho que ter hidrogênios, tá bem? Vamos continuar a estudar a relação estrutura-atividade, agora olhando para o anel B. O anel B ele tem que ter 2 nitrogênios, como foi já apresentado para nós. Veja que, ora o nitrogênio na posição 1 e 4, mas eu também posso ter o nitrogênio na posição 1 e 5. Tá? Isso não interfere na atividade tão fortemente. Então, no exemplo que foi colocado aqui, o nitrogênio das diazepinas estão no 1, na posição 1 e na posição 4. Mas o que eu quero chamar a atenção é na posição 2. Na posição 2, eu tenho colocado aqui uma carbonila, um grupo amida, tá vendo? É uma amida isso aqui. Mas mais importante, isso aqui, oxigênio, C dupla O aqui, né? Essa carbonila. Ela é importante, mas ela não é essencial para a atividade, tá bem? Então é importante que ela tenha, se você quiser manter uma alta atividade biológica, é interessante manter essa carbonila na posição 2. Mas se você não colocar ela aqui, ela não é essencial, ela só perde um pouco a atividade biológica, a atividade benzodiazepínica. Vamos continuar o estudo agora, pensando um pouquinho na posição 1. Se eu posso pendurar ou colocar alguma coisa nesse nitrogênio aqui. Pode sim, né? E em alguns casos é desejável que o faça, mas eu tenho que colocar grupos pequenos. Por exemplo, uma metila, um CH3, né? Por exemplo, é muito comum. Eu posso colocar um etil, uma alquila pequena. Em alguns casos, nós vamos ver mais para frente, que eu posso, inclusive, colocar um anel aqui que fecha em cima do 2, da posição 1 à posição 2, tá? Nesse caso, são outros tipos de benzodiazepínicos, nós nem vamos chamar de PAN, vamos chamar de LANs. Mas a gente conversa mais para frente sobre essa questão. O importante agora é que eu posso colocar algum substituinte nessa posição do anel diazepina, tá bem? Veja, no caso do diazepam, ele tem uma metila nessa posição aqui, né, que confere uma alta atividade biológica, né, atividade intrínseca de 1. Vamos continuar estudando o anel B, né, e nesse caso agora a posição 3 do anel B. Então, é possível eu colocar uma hidroxila na posição 3 do anel B, ou anel diazepina. Inclusive, isso é importante por quê? Porque deixa a molécula mais hidrossolúvel, né? Lembrando que a hidroxila é solúvel, ela aumenta a solubilidade em água. Porém, se você colocar nessa posição uma hidroxila, você cria um centro assimétrico, ou seja, um carbono quiral. Então, eu posso ter duas opções aqui, o levógero e o destrógero, uma vez que esse carbono ele pode estar na conformação S ou R. Lembrando que se ele estiver na conformação S, no isômero S, ele é mais ativo do que no isômero R. E, claro, se você coloca uma hidroxila nessa posição, você mais facilmente metaboliza a diazepina. Então, mais facilmente ele é metabolizado e pode ser excretado mais rápido. Em outras palavras, se você optar por colocar uma hidroxila nessa posição, esse fármaco ele vai ser mais rapidamente metabolizado e mais rapidamente eliminado, ficando menos tempo no organismo. Por exemplo, oxazepam, né? Ele tem exatamente essa posição ocupada por uma hidroxila e uma carbonila na posição 2. Vamos agora olhar um pouquinho para o anel C, né? Dos benzodiazepínicos. Esse anel C, geralmente a gente coloca um grupo fenil ou benzil, pode ser também. E se você colocar o benzil ou fenil aqui, ou esse anel que seja, ele vai ter uma maior atividade biológica, né? Então é desejável que você tenha esse terceiro anel aqui, tá bem? No grupo 5-fenil, que é esse aqui, aqui ó, grupo 5, tá bem? É possível que você coloque grupos sacadores de elétrons. Se você o fizer, a molécula fica mais ativa ainda. E se você colocar na posição orto ou diorto, ela fica mais ativa ainda. Ou seja, se você colocar na posição 5, em orto com 4 ou em orto com 6, a
possibilidade de efeito é bem mais pronunciado, tá bem? Então, mais uma posição para aumentar a atividade biológica dos benzodiazepínicos. Há umas outras possibilidades de modificações. Por exemplo, olha o caso apresentado para vocês. Nesse caso, o anel que está ligado à diazepina, que é o benzo, ele foi substituído por outro, que é o tiofeno. Então, é possível que eu substitua um anel aqui, ele não é fundamental que seja o benzo, né? Eu posso ter outros tipos de anéis. Então, é possível, claro que isso interfere na atividade biológica, a atividade biológica tende a diminuir com isso. Mas é possível sim eu fazer essa substituição radical, tá vendo? Eu tiro um anel e coloco outro anel no lugar. Outras modificações que são possíveis. Veja como eu havia comentado, é o anel diazepina, né? E nesse caso eu tenho aqui a posição 1 e a posição 2, e em volta deles eu tenho um outro anel. Tá vendo? Esse outro anel aqui, ele é um anel também com 2 nitrogênios, né? Ele é um anel imidazol. Isso, toda vez que tiver esse anel imidazol nessa posição, eu vou ter o ZAN no final, né? Lembrando que a maior parte dos fármacos que a gente estava discutindo até agora, eles terminam com o final PAN. Diazepam, clonazepam, bromazepam, nitrazepam. Se você colocar um anel imidazol nesta posição, nós vamos chamá-los de ZAN, não mais PAN. Então, clobazam, por exemplo. Tá vendo? Então, é uma possível modificação. Uma outra modificação, também bastante importante, é você agora nem usar mais o anel imidazol, usar um anel com 3 nitrogênios, né? Triazo é o nome do anel, né? Triazol, né? 3-azo, 3 nitrogênios, né? Se você optar por colocar esse anel nesta posição, o final do nome vai mudar para LAN. Então, por exemplo, alprazolam, triazolam, são exemplos de fármacos que têm nesta posição da diazepina um anel triazo, né? Triazol, que seja, tá bem? O alprazolam, por exemplo, muito utilizado, né? Eu inclusive já comentei que ele pode ser usado para síndromes do pânico. Eles têm um efeito de propriedades basicamente ansiolíticas. Já o triazolam, ele é um hipnótico. Então, qual a diferença de um ansiolítico para um hipnótico? É a potência do efeito. O efeito hipnótico é um efeito que torna a pessoa mais lesada, mais letárgica, enquanto que o efeito ansiolítico ele torna a pessoa simplesmente com menos efeitos da ansiedade, né? Bom, 2 exemplos aqui. Vamos agora mais um exemplo. Então, derivados do imidazol. Voltamos aqui para o imidazol. Veja, nesse caso, novamente eu coloquei o anel imidazol, só que agora eu tenho uma situação em que eu desenvolvo o midazolam, embora ele tenha um anel imidazol também, tá certo? E qual é o efeito do midazolam? Ele tem efeitos hipnóticos e sedativos, tanto que o uso do midazolam ele é utilizado como sedativo e até mesmo como anestésicos, né? Em situações, por exemplo, durante a endoscopia, o midazolam intravenoso é o que é usado para essa situação, né? Então, ele tem um efeito muito mais pronunciado pensando na escala de apagamento cerebral, né? Então, para você ter os efeitos cerebrais de apagamento, nós começamos com ansiolíticos, depois temos o hipnótico, os sedativos e os indutores de anestesia, né? Então, veja que o midazolam é bastante forte por conta disso, bastante potente. Ainda eu queria comentar um outro caso, nesse caso não é agonista, ou não tem efeito benzodiazepínico, ele tem efeito bloqueador dos benzodiazepínicos, e no caso o flumazenil. Repara que eu estou trabalhando com outro conceito agora, de um conceito de bloqueio, tá? Vou bloquear a ação dos benzodiazepínicos. Neste caso, a molécula tem que ser semelhante aos benzodiazepínicos, inclusive está aqui colocado o anel diazepina e o anel benzo, então os 2 anéis estão aqui. Tem um anel imidazol, porém eu tenho um grupo que é colocado aqui, que é um grupo grande, um grupo volumoso. Então, este fármaco ele se liga no mesmo local que os benzodiazepínicos, porém eles não apresentam efeito e impede a ação benzodiazepínica. Quando que eu poderia utilizar o flumazenil, por exemplo? Quando num processo em que você anestesia alguém com benzodiazepínico e depois você quer reverter o efeito do anestésico.
Então, o flumazenil ele reverte os efeitos dos benzodiazepínicos. Ele tem essa finalidade, ele foi desenvolvido com esse propósito. Veja, a atividade intrínseca dele é zero, ou seja, não tem atividade nenhuma, é só de bloquear a ação benzodiazepínica. E aqui foi colocado para vocês um último slide com todas as possibilidades que eu tenho de benzodiazepínicos usados ainda hoje na terapêutica. Veja a infinidade, né, a quantidade de moléculas diferentes que já foram desenvolvidas. Então, eu tenho aqui, basicamente, os PANs, nitrazepam, florazepam, flunilzepam, temos o diazepam, que foi o primeiro da classe, oxazepam, nós temos lorazepam, bromazepam, clonazepam, nós temos os que terminam com LAN, né? Ó, repara aqui ó, o anel, ó, triazol, tá vendo? Então tem estazolam, eu tenho outro LAN aqui, triazolam, tá vendo? Então, tenho também o midazolam, que é o anel imidazol, que está colocado aqui para vocês. Enfim, tem uma série de tipos diferentes de desenvolvimentos que foram feitos a partir do diazepam, que foi o primeiro que foi desenvolvido, tá bem? Então, o que eu vou fazer a partir de agora é propor para vocês uma interatividade. Nessa interatividade, é proposta para que o aluno faça, tente fazer pelo menos, e isso aqui vai ser discutido na nossa aula presencial, a aula virtual, mas que vai ser durante o nosso período de aula, durante o nosso tempo de aula, ou seja, na quinta-feira de manhã. Então, depois que você assistir essa aula, entender como funcionam os benzodiazepínicos, eu vou propor que você, então, estude e proponha um fármaco novo, benzodiazepínico, e que tenha as seguintes propriedades biológicas. Então, tem um efeito de ação, um tempo de ação prolongado, tem uma alta potência, então é importante que você indique para que você vai desenvolver, qual é a indicação desse fármaco e que também possa ser usado por via oral. Tá? Então, tentem desenvolver a partir da aula daqui este fármaco e a gente discute durante a nossa aula de quinta-feira de manhã as dificuldades, se todos conseguiram desenvolver esse fármaco proposto. Tá bem? Faço ainda um convite para que vocês entrem no Google Classroom, onde todo esse material será postado, né? E que participem no dia, na quinta-feira de manhã, do nosso encontro, que será feito pelo Zoom, e tragam a proposta que foi feita da interatividade, ou pelo menos tentem fazer essa interatividade, tá bem? E até a próxima.